Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. Eu já trabalhava como vigia noturno naquele cemitério há alguns meses. Nunca tive medo do escuro ou de histórias de fantasmas. Para mim, era apenas um trabalho tranquilo. A maioria das pessoas evitava esse lugar à noite, o que fazia meu turno ser calmo, sem grandes preocupações. Mas naquela noite algo parecia diferente. Enquanto caminhava entre os túmulos com minha lanterna, o silêncio parecia mais profundo do que o normal. O vento que sempre soprava levemente entre as árvores estava ausente. O ar estava parado, sufocante. Olhei ao redor, mas tudo parecia como sempre. Ou quase tudo. Algo me incomodava, mas eu não sabia dizer o que. Continuei minha ronda, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Quando passei por um antigo mausoléu, notei algo estranho. Uma lápide que sempre estivera perto da entrada agora estava alguns metros à frente, como se tivesse sido movida. Franzi a testa. Tentei lembrar se já a tinha visto naquela posição antes. Talvez eu estivesse enganado. Ajoelhei-me para examinar melhor. A base da lápide estava intacta, sem sinais de que fora arrastada ou empurrada. Nenhum rastro na terra fofa ao redor. Como diabos ela tinha se movido? Peguei meu celular e tirei uma foto, apenas por precaução. Se fosse vandalismo, pelo menos teria uma prova. Mas no fundo, algo me dizia que não era tão simples assim. Continuei minha ronda, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Poucos minutos depois, outra lápide me chamou a atenção. Dessa vez, uma que eu tinha certeza absoluta de que não estava ali na noite anterior. Era como se alguém estivesse reorganizando os túmulos de forma deliberada. Mas quem faria algo assim? E por quê? O vento voltou a soprar, gelado e úmido. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, sentindo uma presença estranha no ar. Algo estava errado naquele cemitério. Eu só não sabia ainda o quão errado. Depois daquela noite estranha, eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que as lápides estavam se movendo sozinhas. Na noite seguinte, voltei preparado. Antes de iniciar minha ronda, peguei um caderno e comecei a desenhar um esboço do cemitério. Marquei a posição de algumas lápides que me pareceram suspeitas na noite anterior. Enquanto caminhava entre os túmulos, fiz questão de verificar cada uma delas. Algumas estavam no mesmo lugar, mas outras haviam se movido de novo. Dessa vez, não era apenas uma ou duas. Pelo menos 5 lápides estavam em posições diferentes. Olhei para meu mapa e vi que a mudança não era aleatória. Elas pareciam formar algo. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o celular e tirei mais algumas fotos. O que quer que estivesse acontecendo ali, não era coincidência. Na terceira noite, decidi fazer um teste. Cheguei mais cedo ao cemitério e posicionei alguns objetos em lugares estratégicos, pedras, galhos, até uma lata vazia. Se alguém estivesse mexendo nas lápides, eu saberia. Mas quando a madrugada chegou, percebi que os objetos continuavam exatamente onde eu os deixei. No entanto, as lápides haviam se movido novamente. Agora o padrão estava mais nítido. As sepulturas formavam um símbolo estranho, algo que eu não reconhecia. Busquei na internet por desenhos semelhantes, e depois de algumas horas de pesquisa, encontrei algo perturbador. Os traços lembravam antigos rituais ocultistas. Um ritual de invocação. Engoli em seco. Aquilo não fazia sentido. Quem estaria tentando realizar algo assim? E por que usando as lápides do cemitério? A madrugada seguia silenciosa, mas eu sentia que algo tinha mudado. O cemitério parecia atento. Como se tivesse despertado. A cada passo, eu sentia um arrepio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim. Mas toda vez que eu me virava, via apenas o vazio das tumbas frias. Decidi que era hora de sair dali. Caminhei até a saída, mas ao me aproximar do portão, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Uma pedra se arrastando contra o solo. Virei-me devagar e vi, a poucos metros de mim, uma lápide inclinada, como se tivesse acabado de se mover. Dessa vez, eu tinha certeza absoluta, algo estava fazendo aquilo. Algo que me queria ali. E eu estava cada vez mais perto de descobrir o que. Eu deveria ter pedido demissão. Qualquer pessoa em sã consciência faria isso. Mas havia algo naquela situação que me puxava de volta ao cemitério todas as noites. O símbolo formado pelas lápides continuava se expandindo, como se algo estivesse sendo lentamente construído. Eu precisava entender. Naquela noite, o silêncio era ainda mais profundo. Nem o vento se movia entre as árvores.
A sensação de estar sendo observado não era mais apenas um incômodo, era uma certeza. A cada passo, sentia os olhos invisíveis me seguindo. As sombras pareciam mais escuras. E então, eu ouvi um som vindo das profundezas da terra. Um murmúrio abafado, distante, como se algo estivesse tentando falar. E estava vindo debaixo dos túmulos. Meu corpo inteiro se arrepiou. O som estava se intensificando, como um sussurro crescente. O chão sob meus pés parecia mais frágil. Aproximando-me do centro do símbolo formado pelas lápides, percebi que o solo ali estava diferente, mais escuro, úmido, como se algo estivesse tentando emergir. De repente, um ruído seco cortou o silêncio. O som de pedra arrastando contra pedra. Meus olhos se arregalaram. A poucos metros de mim, uma lápide começou a se mover. Lentamente, inclinou-se para frente, como se alguém por dentro estivesse empurrando. E então, a terra em frente ao túmulo começou a rachar. Algo estava saindo dali. Meu instinto gritava para correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se algo invisível me segurasse ali. O murmúrio cresceu. Agora era um sussurro claro, palavras numa língua que eu não entendia. Mas, de alguma forma, sabia o que significavam. Venha. O chão tremeu levemente, e então, silêncio absoluto. A lápide parou de se mover. O ar ficou pesado, denso. Meus olhos fixaram-se na fenda aberta no solo. Era como um convite. Um passo em falso e eu cairia direto para o desconhecido. Eu não sabia o que havia ali embaixo. Mas tinha certeza de que estava esperando por mim. Fiquei paralisado diante daquela fenda aberta no solo. O ar ao meu redor estava denso, pesado, como se algo invisível me pressionasse contra a terra. O sussurro que antes parecia distante agora ecoava dentro da minha cabeça. Venha. Minhas pernas tremiam, mas eu não conseguia me mover. A escuridão dentro da fenda parecia viva, pulsante. Tentei iluminar o buraco com a lanterna, mas a luz não penetrava mais do que alguns centímetros. Era como se a escuridão dentro dele absorvesse qualquer claridade. Então, um som gorgolejante emergiu do fundo. Como se algo estivesse respirando. Ou acordando. Tentei dar um passo para trás, mas senti o chão ceder levemente sob meus pés. A terra estava mais fofa, como se estivesse prestes a desabar. O sussurro se intensificou. Vozes misturadas em um cântico sinistro que me envolvia por todos os lados. Foi então que eu vi. Ao redor do cemitério, sombras começaram a se mover. Não eram sombras normais. Elas se alongavam, se contorciam, e tinham olhos. Pequenos pontos brancos brilhavam no meio da escuridão disforme. Elas estavam me cercando. Uma delas se ergueu da fenda, ganhando forma lentamente. Seus olhos vazios me encaravam. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeceram. Eu estava preso. O chão vibrou. A escuridão ao meu redor se expandiu, e eu senti algo agarrando meu tornozelo. Olhei para baixo e vi dedos pálidos emergindo da terra. Apertei os olhos, reunindo todas as minhas forças para me soltar. Mas era tarde demais. Senti meu corpo ser puxado com violência. A última coisa que vi antes de ser arrastado para dentro da fenda foi a lápide mais próxima. Meu nome estava gravado nela. Depois disso, houve apenas escuridão. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.